vamos dizer, esse início da cerveja foi muito importante, porque, como eu disse antes, em meados dos anos 1870, a produção cervejeira já tinha alcançado um volume bastante razoável. E tinha também, naturalmente, a importação de cervejas, principalmente da Inglaterra e da Alemanha. Essa base para o crescimento da cerveja, para que a cerveja se tornasse a bebida nacional, já estava consolidada no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. E a gente sabe também que já havia outras empresas produzindo cervejas em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul e tudo mais. A grande mudança que você vai ter é na década de 1890, basicamente, quando vão surgir duas cervejarias voltadas para a produção de lager, cerveja feita sob refrigeração, que é o padrão de cerveja que a gente toma hoje, a cerveja lager, cerveja clara e tal, normalmente, né? Então, foi aí que entra o Stupakoff, que ele, com os associados, fundaram a empresa Bavária, em São Paulo, que entrou em produção em 1892. Ao mesmo tempo que uma outra Bavária, que não pertencia a ele, surgia também no Rio de Janeiro. Essa Bavária seria comprada pela Brahma mais adiante, né? Aqui em São Paulo, antes da Bavária do Stupakov, entrou em produção um frigorífico, na década de 1880, um frigorífico que o dono, na época, recebeu de presente a planta desse frigorífico de um grande magnata da produção de carne enlatada ou carne industrializada nos Estados Unidos. Então, esse foi o começo da Antártica. O frigorífico não deu certo, e um cervejeiro chamado Bücher, que acho que era suíço, ele se associou ao pessoal que era dono do frigorífico para começar a produzir lager, cerveja lager, nas instalações da Antártica. A Antártica começa a produzir antes da Bavária do Stupakov, mas a Bavária do Stupakov foi a primeira cervejaria, primeira fábrica de cerveja construída exclusivamente para a produção de lager. E eu acredito que ela tenha se antecipado alguns meses, não é, à produção da outra Bavária do Rio de Janeiro. Essa é uma questão interessante, porque aí que o Stopakov se tornou importante na história da cerveja no Brasil. E é uma história pouco conhecida. No começo do século XX, ele resolveu vender a Bavária para a Antártica. E a Antártica, que antes trabalhava lá no Parque Antártica, resolveu se mudar para as instalações da Bavária na Moca. Então, a Bavária está, vamos dizer assim, foi uma espécie de base para a construção da grande fábrica da Antártica, que foi sendo ampliada gradualmente na Moca, lá em São Paulo. Eu recorri ao mestre cervejeiro da Brahma, eu entrevistei isso, e ele tem um capítulo especial no livro sobre isso. Ele fez uma avaliação de como poderia ser a cerveja da Bavária. Esse mestre cervejeiro é Otto Feistler, que foi esse mestre cervejeiro durante décadas da Brahma, né, e da Ambev. Ele se aposentou recentemente. De que forma que o Johan Kuning, ele... Fala um pouquinho sobre essa questão assim, ó. Eu tô dando uma olhada aqui no índice do livro, né? E aí a gente tem aqui as diversas partes em que são divididos o livro. Comentasse agora sobre a questão do Stupakov e da Bavária, e depois a gente fala um pouquinho a respeito da questão da Brahma, né? Queres comentar um pouquinho a respeito de como é que se desenrola essa parte? A Brahma começa no Rio de Janeiro na década de 1880, né? Foi eu acho que ele era suíço, salvo engano, suíço, Williger. O Williger fundou a Brahma, e um capítulo interessante também da história da Brahma é o surgimento do nome da Brahma, né? Uhum. A Brahma, passados mais de 100 anos, desde a fundação da empresa, persistiu uma dúvida aí sobre qual teria sido a origem do nome da Brahma. E a gente conseguiu descobrir que o nome da Brahma surgiu porque o Rio de Janeiro ficou encantado com uma bailarina italiana que veio dançar aqui num espetáculo chamado Brahma. E então olha, os jornais comentaram demais a respeito do espetáculo, elogiaram demais o espetáculo, elogiaram a performance dela. Foi um negócio marcante.
Agora, é curioso que a imprensa na época, ou qualquer outro curioso, nunca tenha perguntado para o Villiger o porquê da escolha do nome Brahma, né? Mas eu acho que a gente conseguiu matar essa charada, porque naquela época tinha gente que diz o seguinte, e é verdade, até uma raça de galinha chamada Brahma existiu na época, com anúncio em jornal, com venda de Uma raça gado, de galinha? uma raça de galinhas, até isso teve. Havia um tecido também chamado Brahma, e assim por diante. E teve gente misturando isso com o nome do Brahms, o músico europeu, enfim. É uma porção de teorias aí totalmente infundadas, né? O nome da Brahma não é um Brahma deus? vem por causa do espetáculo Brahma, com certeza. Mas Brahma não é um deus também? Não é um É um nome de deus outro? indiano, mas no espetáculo conta a história, uma história naturalmente não foi lá muito respeitada a tradição indiana, né? Mas o Brahma teria sido expulso do paraíso ou algo parecido, porque fez qualquer coisa lá e foi expulso, mandado para a Terra. Então ele passa por diversas aventuras aqui na Terra e então esse espetáculo de dança foi criado em cima desse script, né? Então é assim que começou. Mas o Villiger depois vendeu a Brahma para o Georg Maschke e os sócios do Maschke. Aí a Brahma, ele antes produzia cerveja de baixa fermentação, mas com bom padrão técnico também. O Maschke assume a direção da Brahma e vai levar a Brahma, vai ficar na presidência dela até 1906, quando ele vai ser substituído então pelo Koenig. E o Koenig vai ficar na direção da Brahma até 1938. Então, são muitos e muitos anos aí de Koenig. E ele foi que, até a gente chamou ele de o arquiteto da Brahma, né, Uhum. no livro. E o Koenig, então, foi vamos dizer assim, era uma época em que havia outras grandes cervejarias pelo Brasil afora. Foi na época do Koenig que começou a disputa com a Antártica, que duraria praticamente o século XX inteiro, né? Disputa pelo mercado. E o Koenig consolidou, então, a Brahma como a grande cervejaria do Rio de Janeiro. Ele enfrentou alguma concorrência, e uma das concorrentes, não ele, mas o filho dele, que assumiria a Brahma depois, acabou Uhum. comprando. Era uma cervejaria bastante tradicional lá do Rio de Janeiro também, que era a Hanseática, que foi uma cervejaria feita com muito apuro técnico, construído com equipamento também de última geração na época e tal. E o Koenig enfrentou momentos difíceis, né? Da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, começou também começaram a ver os entreveros aí que levaria o Brasil finalmente a entrar também, declarar guerra à Alemanha, porque a Alemanha torpedeou navios brasileiros, torpedeou navio argentino, etc. E houve, então, como a Brahma, todo mundo achava que a Brahma fosse uma empresa alemã, não era alemã, porque, de acordo com a legislação, ela atendia perfeitamente todas as exigências da legislação brasileira para ser considerada brasileira, ainda que muitos Uhum. de investidores da Brahma fossem estrangeiros, alemães ou de qualquer outra nacionalidade. Então, ela sofreu campanhas contra a Brahma, houve várias campanhas, e inclusive como a Alemanha havia entrado em choque com Portugal na África, por uma briga lá pelas colônias, os alemães tentaram tomar o território, se não me engano, de Moçambique, tentaram tomar dos portugueses. Então, a briga que começou na África se estendeu até a Europa e depois aqui a colônia portuguesa começou, então, a atacar a colônia alemã. Então, tem uma série de coisas que aconteceram nesse período, né? E o Koenig, então, apesar de tudo, era também muito influente, porque as cervejas, as bebidas em geral, elas respondiam por grande parte da arrecadação de impostos do governo, tá certo? Nas primeiras décadas da República. Então, o fato de a empresa ser uma grande recolhedora de impostos, né, dava também uma influência muito grande para o Koenig. Ele, Uhum. né, esse foi o papel dele. Ô, Rogério, eu queria
questionar aqui também, então, só reforçar, né, esse belíssimo trabalho reproduzido tanto por ti, um baita de um resgate histórico, por você, Rogério, tanto quanto o Henry, que infelizmente, por uma deficiência técnica, ele não está aqui batendo papo com a gente também, culpa minha, que não consegui conectá-lo aqui, mas eu realmente agradeço a disponibilidade de vocês por a gente conseguir fazer esse bate-papo. Mas a gente... Eu sou da década de 80, eu nasci em 81, né? Eu peguei um pouquinho dessa guerra entre Brahma e Antártica, né? Pelo menos era essa forma que a gente via nos comerciais, né? Guerra no bom sentido, né? Porque o Brasil não teve guerras, né? Como essas guerras mundiais, mas outros tipos de guerras. Na verdade, a gente teve guerras, né? Guerras de farrapos, guerras dos canudos, enfim, mas não da mesma proporção, né? Mas como é que era essa questão do marketing, né? Antes dessa fusão, como é que funcionou essa questão da evolução do marketing por causa da cerveja? E a gente tem uma passagem aqui bacana no livro também, né? Tem. Olha, quem poderia falar mais apropriadamente sobre esse assunto era o Henry, que o Henry conhece muito mais, é muito mais ligado a questões administrativas do que eu sou jornalista, então não é uma especialidade minha, mas o fato é que as empresas, elas desde sempre usaram todos os meios possíveis para difundir a cerveja e também garantir mercado para suas marcas. Então, todas as estratégias desenvolvidas lá no exterior, que já eram conhecidas aqui, essa gente viajava, eles iam para fora, eles sabiam o que os cervejeiros estavam fazendo nos Estados Unidos, na Alemanha e tudo mais. Então, eles usavam muito a distribuição de brindes, eles financiavam a instalação de bares, desde que esses bares vendessem apenas a própria cerveja deles, tá certo? Distribuíam, acho que, utensílios diversos aí para o consumo de cerveja ou o consumo de outras bebidas nos bares, mesa, cadeira, coisas do gênero. Anunciavam pesadamente nos jornais, né? Distribuíam cartazes de propaganda, eles faziam relações públicas também, contribuindo com causas. E na parte de. E uma coisa que vai mudar a partir de um certo momento, claro que os cartazes de propaganda eram bonitos, os rótulos também muitas vezes eram bonitos, eram bem feitos. E também tem uma coisa interessante, no caso da Brahma, não é? O primeiro samba no Brasil foi gravado, acho que era aí na década de 10. E a Brahma, então, aproveitou a música e difundiu uma letra falando da cerveja Brahma. Isso também consta do livro, você vai poder ver depois. E a propaganda no rádio, a partir do que começou a era do rádio, a propaganda de bebidas no rádio, acho que a propaganda em geral era proibida. Até que na década de 30, o Getúlio Vargas, então, acabou com essa proibição e a propaganda entrou no rádio maciçamente, não só de bebida, como de outros itens aí de consumo e etc. Né? E as empresas sempre estiveram muito atentas a isso. Brahma e Antártica sempre disputaram. E uma jogada também da Antártica que acho que hoje ninguém iria aceitar é a história de colocar, de engarrafar chopp, que foi a famosa cerveja Brahma Chopp lançada na década de 30 com uma campanha publicitária pesada, etc. E a Brahma dizendo que depois de muitos anos de pesquisa, os técnicos dela tinham conseguido engarrafar chopp. Chopp é uma bebida que não passa pela pasteurização, por isso que ele dura pouco tempo, né? Então, se entende isso como mercado, né? No mercado se entende por essa forma. então, não é pasteurizado. Então, não tem como você pasteurizar chopp e deixar a garrafa na prateleira durante muito tempo. É o que eu imagino, né? A menos que seja outra formulação de cerveja, sei lá, eu não sei. Realmente, essa parte técnica eu não conheço profundamente. Então,
houve esse tipo de jogada. Uma empresa tentou copiar coisas da outra, não é? A Brahma conseguiu, por exemplo, entre outras coisas, uma isenção de impostos no Porto de Santos, que enquanto outras bebidas pagavam imposto, a Brahma, durante muitos anos, não pagou imposto, e durante muitos anos, até que foi esse acordo aí com a prefeitura lá, foi denunciado e tudo mais, denunciaram o prefeito, mas não denunciaram a Brahma. Agora, a Brahma, durante décadas, ela foi detentora da marca Mouse Beer, né? E levou anos para a Antártica conseguir também produzir, porque é um tipo de cerveja, e não uma marca específica, mas para que a Antártica e outras empresas pudessem produzir a sua Mouse Beer e botar isso no rótulo, levou anos, foi um processo demorado. E a Brahma, durante muito tempo, foi dona da marca Mouse Beer, né? Tem tudo isso. É realmente uma discussão bem longa. E realmente, né, a gente via no mercado a Mouse Beer, que era da Brahma, e não via outras cervejas escuras, né? Tanto é que quem gostava da Mouse Beer, eu lembro que ia depois do futebol, ficava com meu pai e tal, acompanhava ele tomava uma cerveja, ou a Brahma de, como é que era? Antártica de Joinville ou a Brahma como é que é, de São Paulo? A Porque tinha Brahma, essa questão da água, né? Que a água ah, ela fazia a diferença. é, falam muito da água do aquífero de Ribeirão Preto, do aquífero Guarani, que daria uma cerveja melhor e tal, mas se não estou enganado, a Brahma tinha fábrica lá, o Ambev tinha fábrica em Ribeirão Preto e fechou. Uhum, entendi. Tem uma outra situação também que trata de que o aquífero é um só, né? O aquífero Guarani. O que interfere um pouquinho na produção em uma localidade ou outra no Brasil seria a questão dos minerais que acabam mudando um pouquinho as propriedades delas, né? Mas a água em si, ela é semelhante no Brasil inteiro. Eu acho que essa é uma coisa difícil de discutir, porque só quem tiver um paladar extremamente apurado é que vai ser capaz de fazer esse tipo de diferenciação, né? Eu acho que a diferenciação se dá por outras qualidades aí da bebida, eu acho, não é? Uhum. O Henry está comentando aqui que a Mouse Beer era considerada cerveja medicinal, e não só medicinal, indicada para crianças e para mulheres grávidas. Durante muito tempo, no começo do século XX, a cerveja em geral foi vendida como sendo alimento também. Não, Uhum. não há, quer dizer, tem um certo exagero aí, mas na Inglaterra, no século XVIII, século XIX, a cerveja era considerada alimento também e fazia parte da ração diária dos trabalhadores, tá? Era considerado alimento. Então, essa ideia de que era alimento veio para cá muito provavelmente a partir da experiência europeia. Agora, Mas ela, na época, se falava que era um alimento mais rico, né, que fazia essa questão medicinal também. Mas tinha algum fundamento nisso? Ou simplesmente porque ela era escura e aí se vendia midiaticamente dessa forma? pois é, não, nessa época, o que havia de misturas supostamente mágicas para curar todo quanto é tipo de doença, isso aí era muito normal, não apenas no Brasil, como lá fora também, né? Se não me engano, a própria Coca-Cola inicialmente foi vendida como tônico medicinal. Então, isso. Aqui tinha. Olha, se você for olhar os jornais da época, você vai ver uma infinidade de propaganda de creme não sei do que, pastilhas não sei do que, e muitos tônicos, para tudo quanto há. O próprio Stupakov começou também a carreira dele produzindo águas minerais e também algumas águas supostamente medicinais, tá?